Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essa faca aqui da marca Ontario. Então no caso esse é o modelo SP1. Essa aqui é uma faca bem diferente do que eu costumo mostrar para vocês aqui no canal. Mas desde que eu era criança eu sempre quis ter, eu sempre achei muito legais essas facas. E como eu encontrei ela com preço legal na Amazon, eu decidi comprar uma para ter na coleção. Essa é uma faca bem grande, então ela tem aí mais de 30 centímetros totais. E é uma faca, então, totalmente voltada para um uso militar. Como vocês podem ver aqui, até aqui na lâmina tem escrito ali Combat. Tem aqui a questão do próprio nome dela, né? O SP Vent Spec Plus, tem ali escrito SP1 Combat. Então essa aqui é uma faca voltada para combate e uso utilitário de um soldado, algo do tipo. E existem mesmo diversas forças militares no mundo que utilizaram e, se eu não me engano, ainda utilizam essa faca hoje. Então, antes de falar um pouco mais sobre a faca, só deixa eu mostrar para vocês o que vem aqui na caixa, para eu tirar a caixa do lugar. Aqui até alguns avisos que vem também ali na caixa, tal, tudo mais, uma caixa bem simples. Abrindo aqui, ela vem, a faca ela vem separada da bainha, então vem a bainha solta aqui dentro da caixa, porém a faca vem nesse plástico. Nesse plástico não, nesse papel, então a lâmina vem aqui. Nesse papel também tem alguns avisos para você tomar cuidado pela questão de ser afiado e tudo mais. Quem quiser ler pode parar o vídeo. E ela também vem então com outro card que também fala aí algumas outras informações. Essa aqui são facas feitas nos Estados Unidos, então ela tem até escrito aqui na lâmina a questão do USA, né? Então feita nos Estados Unidos. Tem aqui alguns avisos da Ontario e tudo mais. E na caixa eles também mandaram essa espécie desse cadarço aqui que eu acho que tem aí cerca de uns 35 centímetros, então eu achei ele pequeno para você usar para prender na perna, alguma coisa desse tipo. Mas eu imagino que seja então para auxiliar a prender a bainha dela em algum tipo de mochila, alguma coisa, algum equipamento dessa natureza. Essa aqui é uma bainha feita em nylon, bastante gente comentou sobre como seria a qualidade dessa bainha. Eu achei uma bainha bem interessante, uma bainha rígida, porque vocês podem ver aqui onde entra a lâmina, ela tem ali uma capa, né? Uma outra bainha interna aqui feita em plástico que protege bem. E na parte de trás, então, ela tem aqui tanto o passador para cinto, como a questão do molho com 3 fitas, eu achei bem interessante, tudo com botão de pressão. E em relação a como a faca fica, então, na bainha, é bem interessante também. Vocês podem ver aqui, colocando ela na bainha, para ela entrar, ela tem que empurrar a bainha aqui um pouco para baixo. Então, isso já dá uma certa retenção aqui para ela sair. Mas, além disso, ela tem também aqui 2 passadores. Então, tem esse aqui que vem por cima da guarda. Então, você consegue vir aqui e prender por cima da guarda. E também tem esse que prende aqui o final do cabo. Então vocês podem ver que prende aqui o final do cabo. Essa aqui é uma faca que ela pode entrar na bainha dos dois jeitos, né? Então se você quiser transformar, se você for destro e quiser usar ela no lado direito, você pode usar ela assim. Mas se você for canhoto, você pode usar ela do lado esquerdo daquela forma, porque essa parte aqui da bainha gira. Então o aço que essa faca utiliza é um aço carbono, né? Por isso que é interessante também ela ter esse tratamento, né? Eles chamam de powder coating, que é um tratamento preto na lâmina bem fosco, que eu acho bem interessante. Eu sei que ele não é tão durável, então ele acaba saindo conforme o uso, mas pelo menos para proteger da ferrugem quando a faca é nova. E mesmo com o uso, as partes que ele continuar cobrindo é bem interessante. Se você olhar, por exemplo, no anúncio da Amazon, você vai ver essa faca com o anúncio com a foto dizendo 1095, porém é aço 1075, na descrição já está 1075, porém a Ontario ela mudou, então antigamente ela usava 1095, ela passou para o 1075 e a foto continuou então ali com o 1095. Outra diferença que a gente também tem da faca para as fotos do anúncio é que no anúncio a gente tem aqui o dorso com o dorso afiado, porém a faca vem com esse dorso aqui que não tem fio. Eu até prefiro assim, para falar a verdade, porque é claro que quando ela tem o dorso mais afiado aqui, ela vai perfurar melhor. Como ela tem esse dorso aqui, se você precisar fazer algum pequeno batone, alguma coisa desse tipo, que você vai usar a faca e vai dar algum tipo de bater aqui com algum toco de madeira, alguma coisa desse tipo, é mais interessante ter essa parte reta do que ter ela com fio. Mas também, se você quiser afiar, você pode afiar o fio, colocar o fio aqui na parte de cima do dorso da lâmina também. O cabo dela é feito uma espécie de uma borracha, eles chamam de Kraton, e ele não é totalmente rígido. Então vocês podem ver, se você fizer força aqui, ó, dá para mexer um pouco esse cabo, aqui na guarda superior e inferior também, mas é um cabo que eu achei interessante, ele imita então o padrão que a gente tinha nas facas principalmente da Acabar, né? A gente tem tanto a Ontario como a Acabar fazendo facas nesse estilo.
Só que as da Ontario são bem mais baratas, por isso que eu acabei comprando uma da Ontario. Tá menos da metade do preço que eu costumo ver as Ka-Bar. E modelos da Ka-Bar a gente tem então, por exemplo, com aquele cabo em couro, aquelas rodelas de couro que ficam uma em cima da outra e depois eles moldam nesse formato. Eu acho que fica um formato bem interessante. Sendo que uma das diferenças desse modelo da Ontario para a da Ka-Bar é que da Ka-Bar a lâmina vem aqui por dentro do cabo bem fininha mesmo. Enquanto da Ontario vem a lâmina bem mais grossa, ela acaba tendo um cabo bem mais resistente por causa disso. E a própria Ontario chama essa faca de full tang. Para mim, na definição de full tang, a faca, a parte de aço tem que vir inteiro. Todo o tamanho, né, toda a extensão da lâmina, e aqui a gente não tem isso, né, porque aqui no dorso, vocês podem ver, o dorso tem aqui o Creighton, não é um dorso de aço como, por exemplo, uma faca full tang, como aqui uma Mora Garbrig. Eu acho que eles chamam de full tang porque chega praticamente aqui, essa parte onde é furado, chega no tang. Eu pesquisei bastante, mas além de alguns testes, de vídeo de teste, de gente quebrando a faca de propósito, até atirar na faca atiraram, eu não vi nenhum vídeo mostrando exatamente como é o tang, nem consegui encontrar nenhuma imagem. Se alguém conseguir encontrar essa imagem também, deixa na seção dos comentários, por favor. Mas nesses vídeos de teste dessa faca, eu vou inclusive deixar os links aí na descrição, dá para vocês verem como realmente é uma faca robusta, é uma faca parruda. Essa aqui é uma faca bem espessa, então ela conta com o dorso aqui com 4,8 milímetros de dorso, comparando aqui, por exemplo, com a Mora Garbrig, que já é uma faca bem parruda, que tem o dorso bem espesso já. Dá para ver que ela é ainda assim mais grossa ainda, e comparando ela, por exemplo, com uma Mora Basic, então aquela Mora com um aço mais fininho, dá para vocês verem realmente o quão grande é a diferença da espessura da Basic para a espessura aqui da Ontario SP1. Uma das coisas que eu acho interessante comentar é a questão da guarda. Então essa aqui é uma faca que tem guarda dupla. Facas que tem a guarda aqui, né, nessa parte de baixo eu acho interessantes porque elas dão uma segurança boa para sua mão não correr para a lâmina. Aqui a Garbrig não chega a ter uma guarda, mas tem um ressalto ali um pouquinho grande. E eu acho que pode ser interessante se não for atrapalhar muito. Porém, as facas que tem esse ressalto aqui no dorso, como essa aqui é uma faca voltada mais para combate, mais para um uso de soldado, um uso militar, ela acaba sendo muito pior na questão da utilidade. Eu mesmo prefiro muito mais usar, por exemplo, aqui, uma faca como essa Condor, que é uma Condor Terrasora, ou a própria Garbrig, em conjunto com um tradicional facão, então um facão da Tramontina, um facão não muito grande, eu acho muito mais interessante usar um facão desse combinado com uma faca dessa, pro ponto de vista da utilidade, pro ponto de vista se alguém quer usar, por exemplo, essa faca numa atividade outdoor, para fazer algum tipo de bushcraft, alguma coisa dessa natureza, eu acho muito mais interessante usar um facão e uma fixa pequena sem a guarda superior do que, por exemplo, usar um modelo como esse com a guarda superior. Eu vou aproveitar que eu estou com várias lâminas aqui para fazer algumas comparações de tamanho. Então, vocês podem ver aqui que essa é uma faca que conta então com 30 mais ou menos 30,8 aqui centímetros totais, sendo que de lâmina, partindo dessa parte aqui do cabo, a gente vai ter quase que 18 centímetros, e de parte de fio útil mesmo a gente vai ter então mais ou menos 16 centímetros e meio, um pouquinho mais que 16 centímetros e meio. Fazendo as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem o Ontario Hat 1 aqui em cima, então o Ontario Hat 1 já é um canivete grande, mas perto dessa faca ele fica parecendo pequeno. E aqui a gente também tem o Ontario Hat 2. Inclusive, eu prefiro essas versões no aço D2 que são vendidas na loja de facas HQ, que é parceira aqui do canal. Inclusive, vocês têm lá o cupom EDC Brasil, que dá 5% de desconto. Mas os modelos dos Ontario Hat no aço ou S8 na Amazon também estão com um preço muito bacana e eu vou deixar o link para vocês também na descrição. Então, comparando ela com algumas lâminas fixas, eu vou colocar aqui então a Wolf 556, então uma faca bem menor, mas para utilitário eu acho uma faca muito legal no quesito de lâmina utilitária, uma faca que dá um controle bem interessante, que você tem uma pegada aqui bem perto da mão. Aqui, por exemplo, com a Mora Kniv Basic e aqui em cima com a Mora Kniv Garbrig. Então eu para facas de campo, para facas, por exemplo, para mexer com madeira, eu acho muito mais interessante as lâminas com fio Scandi, mas por exemplo, para algum outro uso utilitário, mexer com comida e tudo mais, eu acho mais interessante o fio flat, como por exemplo aqui da Wolf 556. A questão do grind dessa faca da Ontario, ela tem um grind que é basicamente um flat, então se a gente pegar aqui um cartão reto, dá para vocês verem, tentar mostrar assim, ó. Então ela tem aqui um grind flat,
E não é um grind dos mais finos. Então eu acho que eles apostam mais na questão da robustez. Então é uma faca que vai ter um fio mais robusto, mas vocês podem ver a diferença de espessura aqui atrás do fio em relação a essa faca com, por exemplo, aqui a 556. Então essa aqui é uma faca que vai fatiar, vai cortar muito melhor. É uma coisa que eu não gostei foi a afiação de fábrica dessa faca. Então quando eu tiver um tempo sobrando eu vou afiar ela no KME para deixar ela com fio top. Mas eu não gostei do fio que a Ontário manda. Então vocês podem ver, é um fio que ela até tenta cortar ali, mas é um fio bem ruim de fábrica mesmo, ó. Ela até chega a cortar, mas eu não considero isso aqui um fio legal para vir de fábrica. É uma faca bem grande, é uma faca que eu considero bem barata pelo tamanho, porém eu gostaria de ver um fio de fábrica melhor. Ele é até bem simétrico, eu vi algumas pessoas comentando sobre o fio ser ou não ser simétrico. Na minha, pelo menos, ele veio um fio bem simétrico, porém ele não fura. Não, furar ele fura bem, você pode ver. Furar ele fura bem legal. Se já está aqui no meio do papel, você pode ver, ele até corta bem. Bem não, né? Relativamente bem. Mas eu não achei o fio de fábrica dessa faca aqui interessante. Quando tiver um tempinho sobrando, eu vou afiá-la um pouco melhor. E é um modelo que para o meu uso, então para um uso utilitário, eu sei que vai ser muito pior do que essas aqui, por exemplo. Mas é um modelo que eu achei muito legal. Sobrando um tempo, então eu afio ela também, quem sabe teste ela só para ver como se comporta, mesmo sabendo que vai ser muito pior do que, por exemplo, uma Garbrig, uma Ontario para um uso utilitário. Então você não tem essa liberdade de passar o dedo aqui para cima, de ter um pouco mais de controle. É uma faca bem mais desajeitada por ser uma faca bem maior. Em questão de peso, ela pesa aí só a faca 280 gramas e o conjunto da faca com a bainha vai pesar 300, se não me engano é 374 gramas. Acho que para o vídeo de hoje era isso. Eu comentei o que eu queria falar mais sobre ela. Se ficar alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. E até a próxima. Falou, pessoal!